Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores, um canal que é especializado na liderança de linha de frente da produção. O meu nome é Ayrton e eu ajudo supervisores e líderes de produção a construírem e transformarem resultados consistentes em promoção e crescimento profissional. Hoje, especificamente no conteúdo 75, no episódio 75, nós vamos falar sobre KPIs, que é aí como montar os melhores indicadores de desempenho, já que a tradução aí de KPIs é Key Performance Indicators. Então eu tenho recebido muitos pedidos para que se faça um conteúdo específico de KPI e hoje é o dia desse indicador importante para o gestor da produção. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, que eu tenho muita coisa interessante para te mostrar no conteúdo de hoje. Esse primeiro slide eu sempre gosto de reforçar qual é a missão aqui do canal SOS Supervisores. A missão do nosso canal é para que nós possamos ajudar você a ter uma carreira profissional plena, com reconhecimento, promoção e crescimento contínuo. E para que isso seja realmente atendido, é necessário que você possa realmente construir aí uma vantagem competitiva significativa, que é a geração de valor. E somente você constrói valor quando você é capaz de eliminar aí ou diminuir uma limitação significativa que sua empresa possua no momento, que é alguma dor, algum desconforto, algum efeito indesejável que ela tenha. Então, esse aqui é o primeiro pilar, né, de construção de valor para que você possa desfrutar aí de uma carreira profissional plena com reconhecimento, promoção e crescimento profissional. Depois que você constrói essa vantagem competitiva, através da eliminação ou diminuição de uma limitação significativa, o objetivo seu agora passa a ser sustentar essa vantagem competitiva construída. Porque não adianta você construir e depois isso ficar oscilando. Então constrói e sustenta. E uma vez que você constrói e sustenta, você entra no terceiro pilar, que é você capitalizar essa vantagem competitiva e ir construindo aos poucos as demais. Porém, quando você consegue construir e sustentar, realmente você pode capitalizar isso juntamente à sua liderança, à sua direção, pois a única maneira, uma das maneiras mais fortes de se manter um funcional que é capaz de gerar e sustentar valor, um artifício é promoção e crescimento profissional. As pessoas vão querer da direção manter você na empresa com salários e promoções. Por isso é muito importante que você saiba realmente construir e sustentar essa vantagem competitiva. E aqui no canal nós demos sempre sugestões, dicas para que você possa aí fazer a sua construção de valor. E para que você realmente possa construir valor, eliminando ou diminuindo uma limitação significativa na sua empresa, é necessário, entre outras coisas, que você tenha realmente aí o conhecimento e o domínio de ferramentas de gestão para medir o desempenho no processo que você tem aí as limitações. Se você vai remover uma limitação, é importante que você tenha conhecimento de ferramentas de gestão para que você possa aí fazer as melhorias nesse processo com limitação. E uma das ferramentas importantes, ou uma parte das ferramentas de gestão de desempenho, são os KPIs, né? Que, como nós falamos, são os Key Performance Indicators, ou os indicadores de desempenho-chave. Então é muito importante que você conheça o KPI como uma parte da ferramenta de gestão para medir o desempenho do processo que você tem limitações na qual você quer remover, porque esse KPI ele vai compor uma parte do PDCA, ele vai compor aqui a parte de definição de metas. Então isso é ponto fundamental para que você possa aí, ao momento em que você começar a construir o PDCA, você ter muita clareza em relação ao KPI que você vai utilizar sobre aquele processo que você precisa remover limitação, que você precisa melhorar o desempenho. Então está aqui a construção e a importância que você tem desse conteúdo, que faz com que você realmente aborde muito bem esse primeiro pilar de construção e aí
para que depois você possa dar o segundo passo para sustentar. Então está aqui a razão pela qual nós vamos falar um pouco sobre KPIs no dia de hoje. Para que servem os KPIs, pessoal? Então esse é um ponto importante. Para que servem esses KPIs? Primeiramente, permite ao gestor conhecer o quão distante está de sua meta. Ou seja, ele tem um objetivo e ele precisa saber o quão distante ele está desse objetivo. Isso chama-se lacuna, bem como ele precisa entender as variações e tendências desse progresso ao longo do tempo. Então, um KPI ou um indicador importante no processo, ele serve para essas duas coisas, né? Medir a lacuna onde você está e onde você quer chegar. Então você tem uma lacuna ou gap, você pode entender as variações ao longo do tempo que esses dados vão te mostrar, bem como aí se você está tendo tendência em relação à sua meta. Então esse é o primeiro porquê. O segundo motivo importante de KPIs é que ele permite ao gestor estabelecer um ponto de comunicação com a sua equipe. Então ele pode manter sempre a equipe informada em relação a essa lacuna. Uma vez que ele já tenha conhecimento da lacuna, não basta somente ele ter esse conhecimento. Ele precisa passar essa lacuna para a equipe, para que a equipe diariamente possa se localizar em relação a onde é necessário chegar e onde realmente a equipe está naquele momento. Permite ao gestor desafiar sua equipe em direção aos objetivos estratégicos. Uma coisa é você informar a equipe e entender a lacuna. O segundo ponto é você desafiar, você pedir a elas sugestões para que realmente você possa conseguir chegar naquela meta com mais facilidade, onde você permite então e dá oportunidade para as pessoas começarem a participar. Um outro ponto importante é que os KPIs, eles permitem ao gestor engajar a sua equipe em direção aos objetivos estratégicos. Qual a diferença de desafiar e de engajar? Engajar é quando eu começo a reconhecer as ideias, independente que elas sejam muito boas ou não tão boas, eu preciso dar um feedback para a equipe, porque no momento que eu desafiei, eu pedi sugestões, mas a partir do momento que elas começam a chegar, eu preciso analisar e dar feedback para as pessoas, falando o que eu achei daquelas ideias e agradecendo, mesmo que as ideias não sejam tão boas, que não tenham uma alavancagem em relação ao resultado. Mas quando eu começo a analisar e começo a dar o feedback para as pessoas em relação àquelas sugestões que estão chegando, isso significa engajamento. Mostra para as pessoas que eu estou reconhecendo aquela sugestão que elas deram e mesmo que elas não sejam tão boas, eu estou voltando com elas e estou agradecendo para que o processo se feche. Então, eu não posso simplesmente ir lá desafiar, eu preciso ter uma capacidade de analisar essas sugestões ao longo do tempo. Isso faz com que as pessoas entendam que o que elas falam, o que elas dizem é importante para a sua liderança. Então, isso é engajamento. 5. Permite estabelecer correlações de causa e efeito entre KPIs. Então, nós vamos falar daqui a pouco os dois tipos de KPIs existentes e existe uma correlação de KPIs. Você nunca consegue gerir o desempenho de um determinado tema somente com um indicador. É necessário ter dois tipos de indicadores que nós vamos falar daqui a pouco. E é portanto que esses dois indicadores tenham uma correlação um com o outro, tem uma ligação forte um com o outro. Então está aqui os 5 pontos importantes que valorizam, o KPI, faz com que a gente realmente tenha um cuidado específico na hora de desenvolver esses KPIs. Vamos falar um pouco sobre a correlação entre KPIs. O que é correlação entre KPIs? Vamos dar um exemplo genérico, pessoal. Vamos supor que você está um pouquinho fora de forma e você queira realmente ficar aí mais fitness, Você queira entrar em forma. Então, qual é o primeiro ponto quando você tem esse desejo? O primeiro ponto é que você entenda qual é o seu peso atual, Então, qual é o seu peso e qual é a sua meta, Então, você se pesou na balança e você
estabeleceu ali uma meta. Aonde você está com o seu peso menos aonde você precisa chegar, isso é a lacuna. E quando eu vou lá na balança, nesse exemplo que eu estou te dando, e meço o meu peso e verifico a minha meta, observando a lacuna, isso seria o quê? Um indicador ou um KPI de resultado. Eu coloquei aqui para simbolizar um R, para mostrar que esse tipo de KPI, esse tipo de indicador, é um indicador de resultado. Por quê? Porque quando eu subo a balança, aquele peso que foi marcado, ele já aconteceu, né? Ele é resultado de alguma coisa boa ou ruim que eu fiz durante a minha semana. Então, o indicador de resultado, ele vai mostrar o resultado e nada mais. Então, ele é a resultante de algo que eu fiz no meio da semana. E eu sei, para que eu possa atingir a minha meta desejada em peso, por exemplo, vamos supor que esse colega aqui, o Ayrton, ele queira emagrecer 10 quilos. Então, o Ayrton sabe que para ele atingir aquele resultado, ficando cada vez mais próximo da sua meta, ele precisa o quê? Ele precisa de uma alimentação balanceada, né? Ele precisa de uma alimentação aí balanceada em termos de proteína, de fibras, de carboidratos, e tem que ter uma quantidade balanceada aqui de calorias, né? Uma quantidade com certeza menor do que ele costuma a comer. Então é a quantidade de calorias ingeridas. E ele sabe também que a quantidade de calorias perdidas é importante. Então, além da alimentação, ele precisa ter o quê? Alguma atividade aeróbica que faça ele queimar aquelas calorias que ele consumiu, fazendo com que haja um equilíbrio, né? Aquela quantidade de calorias que entra é igual à quantidade de calorias que sai. Então, esse tipo de administração, esse tipo de gestão, esse tipo de indicador, por exemplo, quantidade de calorias que eu consumo, e esse outro indicador, por exemplo, de quantidade de calorias que eu gasto, é um KPI de resultado, ou um indicador de resultado, onde eu tenho aqui os parâmetros de progresso, indicadores de progresso. Aqui está o indicador de resultado. Então, aqui estão os meus parâmetros de progresso ou de controle. Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho o meu indicador de progresso. Então, se eu fizer progresso em relação a esse indicador, que tem uma forte correlação com o indicador de resultado, eu vou entrar em forma. Então, isso é uma boa prática de gestão. Nós não podemos somente ter um indicador de resultado, porque, repetindo, o resultado é passado, ele já passou. Nesse caso específico do exemplo, quando eu subo na balança, eu tenho o resultado de alguma coisa que eu controlei durante a minha semana, que é a questão das calorias ingeridas, bem como a minha quantidade de atividade aeróbica, que faz com que eu me aproxime ou me distancie da minha meta. Então é importante nós termos esses dois tipos de indicadores. Um indicador de resultado, que vai mostrar nada mais, nada menos se eu estou mais próximo ou mais distante da minha meta, e principalmente agora um indicador de progresso, que é um indicador que tem uma forte correlação com o indicador de resultado e faz com que, se eu tiver realmente um bom controle e um bom trabalho sobre esse indicador, eu realmente vou ter aí um resultado interessante, nesse caso do fitness ou em qualquer outro resultado. Portanto, o que acontece? Quando eu tenho um KPI de progresso ou um indicador de progresso que tem uma boa correlação com o meu KPI de resultado ou indicador de resultado, uma vez que eu trabalhe fortemente para melhorar esse indicador, eu vou aqui me esforçando romper a resistência aqui do indicador de resultado, ou seja, eu vou fazer com que esse indicador de resultado ele balance, ele tenha uma tendência em direção à minha meta. Então é muito importante, toda vez que você definir um indicador de resultado, você desenvolver, observar um indicador forte de correlação para que realmente, uma vez que você coloque esforço nesse de progresso,
o KPI de resultado ele balança, ele vai começar a caminhar na direção da meta escolhida. É um equívoco nós administrarmos ou com o indicador, somente com o indicador de progresso ou somente com o indicador de resultado. Tem que ter essa correlação desses dois, essa combinação para que realmente uma boa gestão aconteça e um bom resultado aconteça aí no indicador, principalmente de resultado. Então está aqui a correlação entre indicador de progresso, que é o KPI de progresso, e o indicador de resultado, que é um KPI de resultado. Quais são aí os principais KPIs de resultado que um gestor de produção é medido, um supervisor de produção, um encarregado de produção, um coordenador de produção, um líder de produção? Quais são os principais KPIs de resultado que eles são medidos? Geralmente eles são medidos pela entrega, ou seja, um KPI de resultado em relação à entrega, um KPI de resultado em relação à qualidade dos seus produtos, um KPI de resultado em relação aí aos custos operacionais, um KPI de resultado em relação à satisfação do empregado, a questões de segurança, motivação, segurança basicamente, e um KPI de resultado em relação à segurança. Então, basicamente, eu sou medido quando eu lidero a produção pela entrega, pela qualidade, pelos meus custos operacionais, pela segurança e pela motivação. Então, esses são basicamente as três componentes da qualidade total que eu sou cobrado para medir o seu resultado. E, logicamente, como nós descrevemos, como nós destacamos em slides anteriores, para cada KPI de resultado, eu preciso ter um KPI de progresso. Então, nesses slides, nós vamos mostrar, por exemplo, no KPI de resultado e entrega, qual o seu KPI de progresso correlato, para que vocês tenham uma ideia e apliquem no dia a dia. Então, por exemplo, eu chamei aqui o KPI, a componente da qualidade total de entrega de KPI R1, ou seja, é um KPI de resultado número 1, porque a gente vai ter mais pelo menos 4 indicadores aí de resultado. Então, para esse KPI entrega, ou seja, eu estou querendo medir o quê? O meu on-time delivery, o meu OTD, ou o meu service level. Então, geralmente, um indicador de resultado para entrega é se eu estou entregando as peças dentro do prazo do cliente. Então, tem algumas empresas que chamam de on-time delivery, ou OTD, ou service level, ou seja, eu prometi uma certa quantidade de peças para um determinado cliente e quanto daquilo eu entreguei naquele dia prometido. Tá? Então eu entreguei a peça, a quantidade, a data. Então isso são KPIs de entrega. Para que eu tenha esse KPI aqui de entrega, que é o KPI de resultado, o indicador de resultado, quais são os indicadores de progresso que impulsionam, que alavancam esse KPI de resultado? Por exemplo, o KPI de progresso, produção por turno. Quantas unidades de produção eu tenho entregado por turno? O que é unidade de produção? Às vezes eu meço a minha unidade de produção por peça, às vezes eu meço por metro, às vezes eu meço por quilo. Depende da unidade de produção que você produz. Mas um KPI de progresso que alavanca um KPI de resultado de entrega é quanto eu estou entregando por turno. Um outro KPI de progresso, que eu chamei de KPI P2, P de progresso, é o que? A aderência. O que é aderência? É quais as peças que eu estou produzindo dividido pela quantidade de peças que eu planejei. Ou seja, os itens planejados que eu produzi sobre os itens planejados que eu produzi sobre aqueles que realmente eu deveria produzir. Então isso é aderência. Aqui, nesse primeiro KPI de progresso, eu vou medir o quanto eu estou entregando. E nesse segundo KPI, que eu vejo a aderência, é se aqueles part numbers, se aqueles itens que eu deveria produzir, eu realmente estou produzindo. Então aqui é a quantidade e aqui é a peça que o cliente deseja. Então, para que realmente a gente tenha
uma boa entrega ao cliente, um bom service level, que são indicadores de resultado de entrega, eu tenho esses dois de progresso. Agora, para que realmente eu tenha uma boa produção por turno, um outro indicador interessante é o indicador de OE, na operação restrição. Se eu tiver um bom OE, eu vou ter uma boa produção por turno, que vai favorecer aqui a entrega. Eu também, um outro indicador importante para que eu tenha uma boa produção por turno é o tempo de atravessamento, o tempo de lead time, ou seja, é o tempo que uma ordem de produção leva desde a primeira operação até a última. E o tempo de lead time é importante que eu controle o meu IP. Se eu tiver muito work in process, eu vou ter aí um lead time grande. Se eu tiver muito IP, peças em processo, eu tenho muita fila. Então, uma ordem de produção, no momento em que ela é aberta, ela demora muito tempo para cruzar todas essas filas, porque ela tem que esperar. Então, se eu tiver muito IP, eu tenho muito lead time. Se eu tiver muito lead time, eu tenho um tempo de atravessamento grande. E se eu tenho um lead time grande, eu vou ter aí eu vou ser prejudicado na minha entrega e, consequentemente, eu vou ter um impacto na entrega. E uma coisa importante, né? Aqui nós mostramos, por exemplo, no indicador entrega, que é um KPI de resultado, 2 KPIs de progresso, que alavancam a entrega, que é a produção por turno e a aderência. Porém, percebam agora o seguinte, quando eu olho isoladamente o KPI de produção por turno, que era de progresso, quando eu olho ele isoladamente e começo a olhar para baixo, o KPI de progresso ele passa a ser resultado. E o OAE, por exemplo, passa a ser um KPI de progresso, porque o OAE ele vai alavancar o resultado de produção por turno. Então, quando você olha por blocos, é importante você ver que um é resultado e um é progresso. Depois que você olha esse segundo bloco, aqui eu tenho um indicador de resultado e logo abaixo eu tenho indicadores de progresso. Então você pode usar para o indicador de resultado entrega qualquer um desses abaixo, que mais você tenha facilidade de controlar. Você pode inclusive controlar o de produção por turno como indicador de progresso, tendo a ciência que outros indicadores embaixo vão alavancar esse indicador de progresso e seria bom você monitorar também. Então está aqui 2 exemplos de indicador de progresso, produção por turno e aderência, e o que suporta esses indicadores de progresso e o indicador de resultado na entrega geralmente muito utilizado aí o on-time delivery e o service level. Então está aqui KPI de resultado, KPI de progresso na entrega. Vamos ver aí o KPI de resultado e progresso na qualidade. Qualidade, por exemplo, como eu falei, é um KPI de resultado e basicamente esse KPI ele mede o que? A satisfação do cliente ou Customer Satisfaction, que é o que? O número de reclamações por mês, pode ser em ppm, que geralmente isso é medido. E quais são os indicadores de progresso que acabam balançando esse indicador de resultado da qualidade, que é Customer Satisfaction? O primeiro KPI de progresso, que tem uma correlação forte com esse KPI de resultado da qualidade, é o número de rejeições internas, né? PPM interno ou porcentagem de scrap interno. Se eu tenho muita rejeição interna, consequentemente isso vai passar para o cliente. Então, se eu monitorar muito bem esse KPI de progresso, que é número de rejeições internas, eu vou ter aí uma tendência de ter aí uma boa satisfação do cliente, né? Um número baixo de reclamações. Então, se eu monitorar aqui e fazer os devidos trabalhos no número de rejeições internas, eu vou tender a ter uma boa satisfação. Um outro KPI que tem uma correlação grande com satisfação do cliente são os números de desvios de auditoria interna, que são o quê? São aquelas auditorias internas de qualidade que nós fazemos no procedimento e a gente começa a perceber desvios. Ou seja, se eu auditei 10 procedimentos durante o mês e 5 deles não estavam sendo rigorosamente seguidos, né, executados conforme padrão, eu tenho um desvio. E quanto mais a operação se desvia da execução correta do padrão no chão de fábrica, mais chance de eu ter peças com problema no cliente. Então o número de desvios que você tem na auditoria interna
pode ser um indicador de progresso que conversa aqui com o indicador de resultado qualidade. Mais um outro indicador de progresso é o número de retrabalho. Se você tem muito retrabalho interno, que é medido em ppm interno ou porcentagem de retrabalho interno sobre produzido, você vai ter mais tendência de vazar problemas para o cliente. E se você quiser ainda controlar e deve controlar o número de rejeições ou o número de retrabalho, você precisa medir o CP e o CPK nos seus processos que são críticos, porque o CP e o CPK for abaixo de 1, você vai ter um número de rejeições internas alto, um retrabalho alto. Isso vai tender a passar para o cliente. Então, está aqui aí o indicador de resultado qualidade e aqui embaixo os de progresso, bem como esse último CP e CPK. E novamente, se eu olho isoladamente agora o KPI de progresso, número de rejeições internas, ele passa a ser agora resultado. E qual é o indicador de progresso que alavanca ele, que tem uma correlação com ele? CP e CPK, né? A medição e a melhoria do CP e CPK, para que você tenha aí uma melhoria, um nível sigma melhor do seu processo, você tenha menos rejeições e, consequentemente, você tenha aí uma satisfação maior no cliente. Então tá aqui os KPIs de resultado e progresso da qualidade. Agora vamos falar um pouco sobre os KPIs na área de custos, né? O KPI de resultado e de progresso. Antes disso é necessário que você entenda um pouquinho essa fórmula envolvida na parte financeira. Você precisa entender um pouquinho o que é margem de contribuição ou margem bruta ou gross margin. E por quê? Porque essa é uma fórmula interessante que o supervisor, o gestor de produção, ele tem que ter conhecimento. O que é a margem bruta e o que ou margem de contribuição ou gross margin? O que é isso? É a receita que você tem, que a empresa tem através das vendas, menos os custos de fabricação. Então, quanto maior for a sua receita e menor for os seus custos de fabricação, maior é a margem bruta. Depois, essa margem bruta vai ser substituída dos custos administrativos da empresa e vai dar o lucro líquido. Mas o que você tem que ter ciência nesse momento é que a margem bruta, ou gross margin, ou margem de contribuição, é o que a empresa vende menos os custos de fabricação. E o que são os custos de fabricação? Que é um KPI de resultado. São os custos diretos e os custos indiretos de fabricação. Dentro do custo estão os custos diretos e os custos indiretos. E quais são os custos diretos e indiretos? Que tem aí uma correlação com os custos de fabricação, que é a somatória final. Mão de obra direta é um custo direto, ou seja, ele é um KPI de progresso de custo direto. Então, mão de obra é um KPI de progresso, que faz parte do custo direto. Outro custo que faz parte aqui do direto é a matéria-prima, que é um outro KPI de progresso. E aí você tem depois os KPIs de progresso de custo indireto. A mão de obra indireta é toda aquela mão de obra que dá suporte à produção, mas que não é operacional. São mecânicos, inspetores, pessoal que dá suporte, pessoal que acompanha a produção de segunda a sábado. Outro KPI de progresso voltado ao custo indireto são as utilidades, né? Água, energia elétrica, gás natural, por exemplo, para movimentar caldeiras, ou algum tipo de combustível, se você utilizar óleo diesel para você movimentar a caldeira, isso são combustíveis. Um outro KPI de progresso é o que? São os suprimentos, aquele material secundário que é utilizado para, junto da matéria-prima, você processar óleos lubrificantes, cola, qualquer tipo de material secundário que não é matéria-prima. Então são suprimentos, são custos também indiretos. Peças de manutenção mais serviços terceirizados de manutenção também são KPIs de progresso voltados aos custos indiretos. E mais um custo indireto, que é um KPI de progresso, que vai conversar com o KPI de resultado, que é custo de fabricação, são os ferramentais, todos os ferramentais utilizados na produção. Então, está aqui ó, a decomposição dos custos
diretos, basicamente mão de obra direta, são os operadores, e matéria-prima, e os outros custos indiretos de fabricação, que está com um izinho aqui. Então, você precisa entender para que você realmente coloque isso aqui na sua área dentro de um Pareto e verifique quais são os dois principais que você precisa controlar e, alinhado com a sua chefia, qual você precisa realmente fazer algum trabalho para que você tenha aí minimização de desperdícios. Geralmente matéria-prima é um dos mais pesados e você precisa ficar de olho num outro indicador que balança um indicador de progresso matéria-prima, que é a porcentagem de rejeições aí internas e retrabalho. Quanto mais scrap nós tivermos, maior acaba sendo aí o custo de matéria-prima, porque a gente acaba não aproveitando bem. E uma outra dica é em relação aí a você ter sempre aí um indicador em cima de utilidades e suprimentos, que o que a gente chama de fator. São quantas partes que foram consumidas daquela utilidade ou daquele suprimento por unidades fabricadas. Então, se eu tenho, por exemplo, um suprimento que é óleo hidráulico, ou óleo de refrigeração, ou óleo de lubrificação, eu sei a quantidade que eu gastei mensalmente, eu sei a quantidade que eu produzi, então eu divido aquelas partes consumidas pelas unidades produzidas, então eu tenho um fator de quanto eu consumi por peça produzida. E essa relação, quanto menor, melhor. Então está aqui quais são os KPIs de progresso ou indicadores de progresso que conversam, né, que tem uma correlação forte com o KPI de resultado, que é custo de fabricação. Então você deve sempre saber quais são aí os dois principais dentro do seu Pareto e monitorar no máximo 2 para que realmente você tenha foco nas ações. Então tá aí os KPIs aí de custos. Vamos falar um pouquinho sobre, na verdade, não é entrega, né? É clima organizacional. Quais são os KPIs voltados ao clima organizacional? O clima organizacional, mais uma vez, é um KPI de resultado, que tem a ver o quê? Por exemplo, satisfação dos empregados. A satisfação dos empregados é um KPI de resultado, por quê? Porque ela acontece ou já aconteceu em função de uma gestão boa ou não tão boa que eu estou tendo na minha produção. Então, geralmente, a satisfação é um rating, é uma nota de 1 a 10 ou de 1 a 5, depende da pesquisa de clima que é feita. E, mais uma vez, como é um KPI de resultado, ele já aconteceu. E quais são os KPIs de progresso que estão correlacionados então com o clima organizacional? Tem um errinho aqui, não é entrega, é clima organizacional. Um KPI de progresso que conversa com esse KPI de resultado, por exemplo, é o índice de absenteísmo. Se as pessoas começam a ter muita falta, muito afastamento, isso tem com certeza um efeito em relação à satisfação dos empregados. Então você pode monitorar o índice de absenteísmo. Um outro KPI de progresso é o quê? Um índice de turnover. Se eu tenho um índice de turnover, é a diferença entre o que eu contrato e o que eu desligo. Então, se eu tenho um índice de turnover acima aí dos patamares normais, isso com certeza mostra que as pessoas não estão satisfeitas ou eu estou tendo algum problema e não consigo reter essa mão de obra. Isso, teoricamente, mostra uma insatisfação dos empregados. Um terceiro KPI de progresso é o quê? O número de acidentes. Se você está tendo bastante acidente na fábrica, isso mostra que realmente não tem um bom clima para se trabalhar e existe uma insatisfação no empregado. Um outro KPI de progresso é o número de visitas ao ambulatório médico. Se as pessoas da sua área estão com muita frequência indo no ambulatório médico, existe aí uma impressão, uma suspeita que exista aí uma insatisfação dos empregados na sua área, esteja aí uma área doente. E um quinto KPI é o número de sugestões por empregado. Se você desafia as pessoas e você não recebe sugestões, pode ser que realmente o índice de satisfação seja pequeno, mas se você pede e vem a sugestão, você começa a perceber que as pessoas querem participar. Agora, se você não pede, ou se você pede, mas não analisa, com certeza as pessoas não vão dar sugestões e mostra que você não tem um cuidado em relação às pessoas que você tem na sua área. Então tem alguns indicadores de progresso que conversam aqui, que tem correlação com
o clima organizacional que você pode utilizar aí para você gerir aí esse tipo de indicador ou de componente que faz parte da motivação dos empregados. E, logicamente, no final você tem um quadro geral, onde você tem então os indicadores-chave de desempenho da produção, aí você vai ter uma parcela aqui que são os indicadores de entrega, bem como os de resultado. Por exemplo, os indicadores, os KPIs de resultado na entrega e os KPIs de progresso, os KPIs de resultado de qualidade, os KPIs de progresso na qualidade, os KPIs de resultado em relação ao clima organizacional, os KPIs de progresso em relação ao clima organizacional, os KPIs de resultado em relação ao custo de fabricação, bem como os KPIs de progresso correlato. Então você tem aí uma árvore onde você tem realmente isso tabelado e você pode depois ter aí o que é resultado e progresso de cada um dessas componentes da qualidade total, entrega, qualidade, clima organizacional e custo operacional, bem como a meta e como você está naquele momento, né? Para que você possa entender aí o que está sendo feito para que você atinja esse resultado. Lembrando que a partir do momento que você definiu o indicador de progresso, se você trabalhar fortemente para que esse indicador de progresso tenha evolução, você vai ter com certeza um balanço aí, uma melhoria no indicador de resultado. Então, tenha sempre essa ciência. A correlação é para que você saiba o que impulsiona o resultado e uma vez que você tenha ações sobre o indicador de progresso, entendendo as causas e tendo um plano de ação para melhoria, com certeza o resultado vai sair. Mas é importante essa boa prática de gestão, tendo sempre 2 indicadores para cada componente da qualidade total: entrega, qualidade, custo, motivação e acidente, ok? E o que nós vamos deixar para o próximo capítulo, para o episódio não ficar muito grande? Hoje nós cobrimos basicamente quais são os principais KPIs de resultado e progresso das 5 componentes da qualidade total e no próximo episódio nós vamos ensinar como coletar dados para cada um desses indicadores e como estabelecer metas para cada KPI. Então, essa é aí o spoiler em relação ao próximo episódio e eu convido você para estar comigo na sequência desse, porque é a continuação para que você possa dominar esse tema KPI, que é uma ferramenta básica de gestão de desempenho tão importante para o supervisor de produção. E pessoal, se você realmente entendeu, coloque em prática, porque a partir do momento que você coloca em prática, você começa realmente a fazer com que esse entendimento aconteça, você começa a ter habilidades. Se tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail, sossupervisores@gmail.com, porque uma vez que você realmente tem isso dominado, você passa a ter aí uma gestão melhor para a construção aí dos resultados que vão te levar realmente para uma carreira profissional plena com reconhecimento, promoção e crescimento contínuo. Então, tá aí o episódio de hoje. Então, muito obrigado se você gostou desse conteúdo. Deixa aí o seu like, faça aí os seus comentários devidos. Eu espero ouvir aí os seus comentários, ver os seus comentários. Envie sua sugestão de temas que porventura você queira que nós ainda não cobrimos. Compartilhe com os seus colegas e se inscreva no canal para que você possa aí, acionando as notificações, receber semanalmente ou diariamente os nossos conteúdos. Muito obrigado então e até o próximo episódio.